A gente segue falando de ameaças tarifárias do presidente americano Donald Trump aos países do BRICS. Neste cenário, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, disse que vai buscar alternativas no comércio exterior para entender como o movimento pode interferir nas negociações entre Brasil e os Estados Unidos e também o impacto econômico em caso de uma concretização dessas taxas de 10%. Chamo agora a nossa tela José Ronaldo, professor de Economia do IBMEC. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima manhã a você. Amanhã para você também. Caríssimo, hoje eu fui surpreendido. Mais uma vez, Donald Trump faz um repost da sua publicação de alguns dias atrás com ameaças a países que se aliarem às políticas chamadas de anti-americanas do BRICS. Em que nível nós devemos levar, talvez, essas ameaças em consideração? Há a possibilidade de novas taxas? Você vê esse mercado americano, essa relação entre Estados Unidos e BRICS tão desgastada para termos tarifas adicionais ainda, em meio de negociações de Brasil com os Estados Unidos, em meio de negociações de China com os Estados Unidos e também de outros países participantes do nosso bloco econômico? Como que você vê essa questão e quais seriam os possíveis impactos, por favor? Bom, infelizmente é possível sim, porque a gente tem visto muitas coisas que a gente achava que não seriam possíveis, que não aconteceriam, acontecendo. Então, eh, agora é difícil a gente duvidar de alguma ameaça dessa, porque muitas dessas ameaças foram concretizadas mesmo, como eu disse, com as pessoas não acreditando que fosse ocorrer, não, vai falar, mas não vai agir dessa forma. Então, é possível, a gente tem que ser cuidadoso nesse momento, porque essas ameaças, elas podem se concretizar e se concretizarem, elas obviamente terão consequências muito ruins. A gente talvez saiu de uma cúpula do BRICS sem grandes avanços nas pautas que mais incomodam Donald Trump. Você acredita que talvez essa falta de avanços reduza um pouco este ímpeto tarifário do presidente americano? Analisadas essas questões, nós não tivemos avanços em moeda comum, nem em sistema alternativo ao SWIFT, por exemplo. Pois é, não tivemos avanços concretos, mas o ponto que eu acho que é o que está sendo ruim é que nas discussões paralelas, nas entrevistas, muitas vezes esses temas voltam a ser enfatizados e destacados de uma forma que acaba gerando a volta da discussão de uma coisa que a gente deveria estar agora, o famoso voando abaixo do radar, né? Estamos no meio de uma discussão em que ele ganhou a eleição falando que ia fazer uma guerra comercial, começou com uma guerra comercial muito forte, muito enfática, e aí é o momento da gente evitar esse conflito retórico. Então, embora a cúpula em si tenha sido cuidadosa, muitas vezes o escorregão ocorre numa entrevista, numa declaração, numa rede social, coisas do tipo. Acho que agora é a hora de não polemizar, de evitar esse tipo de polêmica, principalmente relacionada, por exemplo, a essa discussão do dólar, discutida substituição parcial que seja do dólar nas comercializações internacionais, né, nas trocas internacionais. Eu acho que não é um bom momento para discutir isso, tá? É um momento que a gente deveria evitar qualquer polêmica que possa ser usada para fins de aumento de tarifa, né? Quer dizer, embora então as declarações não tenham intensificado isso, as declarações unilaterais, as declarações de autoridades relacionadas a esse tema serviram de base para esse acirramento de ânimos que a gente viu nos últimos dias, tá? Então, eu acho que isso é um mau momento para entrar nesse tipo de polêmica. Aquela hora que prego que se destaca toma martelada, então melhor ficar bem quieto para não tomar martelada sem aviso. O Donald Trump já disse que está disposto a levar essas taxas, essas tarifações adiante, vem mostrando uma política de negociações bastante agressiva. 14 cartinhas, José, foram enviadas no começo desta semana, prometendo tarifas de 25% a 40%. Donald Trump promete que serão 100 ao todo. Como é que você vê este novo movimento no xadrez das tarifas de Donald Trump? Como você avalia essa estratégia e o que está sendo buscado pelo presidente americano?
Pois é, o que a gente vê é que quando a gente achou que a situação estava ficando mais calma, que estava tudo se voltando uma normalidade, uma discussão mais adequada e tal, isso voltou à tona e essas tais cartinhas elas vão acabar chegando aqui no Brasil, né? A gente vai ter a nossa ainda, então justamente nesse momento que a gente tem que deixar que as discussões sejam focadas com outras regiões para a gente evitar que o país seja alvo de uma tarifação maior. Até é importante lembrar que o Brasil, embora tenha um pequeno déficit com os Estados Unidos são muito importantes para nós por vários motivos. Primeiro, porque a gente exporta bens industrializados, o que a gente não faz para muitos países, então isso é importante para a nossa diversificação de pauta, e também porque a nossa pauta exportadora está muito concentrada em China, tá? Foi aumentando muito a participação da China no nosso comércio exterior, então é importante a gente ter uma diversificação, tá? E no caso dos Estados Unidos, tem essa característica muito específica que a gente exporta bens industriais. Então, é importante para a nossa diversificação não só de países, como de pauta exportadora, né? A gente já teve uma concentração muito grande nos Estados Unidos, que não é o caso agora, porque agora a China ganhou um protagonismo maior em termos da nossa pauta exportadora e de importação. Tá? Então, eu acho que é ruim se a gente concentrar ainda mais. Acho que o ideal é a gente evitar esse tipo de briga com esse parceiro que é importante, tá? E levando sem muita, digamos, sem chamar muita atenção. É isso. Tenho que negociar com os Estados Unidos? Geraldo Alckmin e Fernando Haddad disseram nos últimos dias que já tem equipes do governo brasileiro sentadas com os americanos para discutir essas alternativas. Mas o que vimos dos dois acordos comerciais que foram firmados, as tarifas não caem destes 10%. Parece ser uma exigência de Donald Trump. A gente já está com 10%. Tem o que ser negociado com os americanos na tua visão, na tua percepção, em acordos comerciais para o Brasil? Eu acho que, dado essa linha base de 10%, o que tem que ser negociado agora, pelo visto, tá? Pelo que a gente está vendo, a realidade, é a manutenção desses 10%, evitar que aumente, né? Porque esses outros 10% que ele mencionou nessa semana seria adicional, tá? Então, o que seria péssimo para nós e assim, para eles também, no longo prazo, tá? Porque é ruim para os Estados Unidos também, mas de imediato isso nos afetaria muito, até porque se a gente mantiver 10% com o resto do mundo, vários países pagando mais que 10%, a gente estaria numa vantagem relativa aí, tá? Não estou dizendo que é bom, mas é menos ruim e a gente relativamente estaria um pouco melhor que outros países, tá? E também tentar negociar questões como o aço, alguns outros produtos que eles estão colocando tarifa maior, colocam cota, etc. Então dá para negociar outras coisas, barreiras não tarifárias, enfim, outras coisas que a gente pode ter esse cenário positivo, mas, de novo, muitas vezes essas negociações técnicas podem ser bem-sucedidas, podem estar sendo feitas de forma adequada, etc. Eu acredito que sim, mas uma simples declaração dada por uma autoridade pode alterar a rota de uma discussão dessa para pior, tá? Porque aí agora acho que é o momento de evitar qualquer declaração mais intensa nessa linha para deixar que a coisa seja mais técnica e que a gente consiga sair com alguma vantagem nesse sentido que eu falei, uma vantagem relativa a outros países, tá? Porque agora, aparentemente, dificilmente a gente vai conseguir reduzir esses tais 10% aí. O tarifaço foi bem sucedido, na tua opinião, até agora? É um curtíssimo espaço de tempo, mas Donald Trump dizia que os efeitos seriam imediatos, que todos gostariam, queriam negociar com os Estados Unidos. Scott Bessent falava em uma enxurrada de acordos comerciais anunciados na semana passada. Não tivemos nenhum. Nesta semana, a mesma coisa. Até o dia 9, teremos diversos acordos. Dá para a gente identificar, talvez, uma falha nessa estratégia? Ou este é o jeito de negociar de Donald Trump e é assim que a gente deve se acostumar a lidar com o presidente norte-americano daqui para frente, ao longo deste mandato? É difícil fazer uma previsão sobre o comportamento dele, né? Porque realmente sai muito do que a gente está acostumado em relações internacionais. Isso tem acontecido muito no mundo, essas discussões internacionais eram bastante diferentes anos atrás, então não sei se vai manter esse nível, digamos, bélico aí, em termos de discussão
de acordo comercial, todo mundo efetivamente quer negociar com os Estados Unidos, isso é fato. O problema é fechar o acordo, porque se a negociação está muito dura, isso pode ser mais lento do que se imaginava, como está acontecendo agora, né? Está sendo mais lento, mas negociar, os países estão efetivamente negociando. Na minha opinião, esse tipo de guerra tarifária, de guerra comercial, é muito prejudicial, não só para os Estados Unidos, como para o mundo, né? Mas para os Estados Unidos também. Isso eleva preços. Você pode até ter alguma discussão para trazer alguma coisa, para evitar uma excessiva concentração industrial, por exemplo, na China, nos países asiáticos. Há espaço para alguma discussão. Agora, da forma como está sendo tratado, acho muito negativa, porque tende a reduzir o crescimento econômico mundial e tende a prejudicar a capacidade de compra do americano, tá? Porque você elevando os preços nos Estados Unidos, você elevando o preço dos produtos nos Estados Unidos, você vai reduzir o poder de compra do americano, tá? Então, isso para eles também vai ser ruim. É difícil mensurar o que aconteceu até agora, porque a gente está num momento ainda muito inicial, tá? Então, por exemplo, muita empresa está correndo para comprar cobre lá agora, porque foi anunciado que pode ter uma tarifa de 50%. Então, ainda é um momento difícil para a gente mensurar esses efeitos, porque muita ação está sendo tomada em reação a essas mudanças de curtíssimo prazo que estão ocorrendo. Post de Donald Trump. Gostaria de chamar na nossa tela, pedir para o pessoal lá do switcher, da nossa técnica, colocar este espelhamento do meu tablet. Nossa taxa de juros está pelo menos 3 pontos acima do normal. Estamos perdendo 360 bilhões de dólares por ponto. E aí Donald Trump se refere novamente ao presidente do Fed, Jerome Powell, como tarde demais. Essas são as palavras que ele normalmente usa. Na tradução aí, tarde demais, mas no original, o too late. Está atrasado demais, Jerome Powell? Como é que você... Opa, eu ia colocar aqui no original, perdão. Vamos deixar em português, fica mais fácil. Powell está atrasado demais, professor. Qual que é a avaliação? O que está acontecendo com a taxa de juros nos Estados Unidos e por que tanta pressão do presidente americano para que esses juros cedam? A inflação parece estar próxima da meta. Pois é, a gente vive sempre, não só nos Estados Unidos, né? É um pouco ruim ver isso nos Estados Unidos, a gente está mais acostumado a ver em países que têm, digamos, uma institucionalidade mais frágil, a cobrança do executivo em relação ao Banco Central, né? Idealmente, o Banco Central é independente justamente para se blindar desse tipo de pressão, porque, obviamente, o executivo ele tende a querer uma taxa de juros mais baixa, por motivos óbvios, né? Estimular o crescimento, reduzir o custo de captação de recursos. Agora, o problema é o seguinte: tudo bem, a inflação cedeu, que é positivo, mas essas discussões acerca principalmente da guerra tarifária geram uma incerteza muito grande justamente sobre o nível de preços, tá? Então, é normal o Banco Central se precaver, mantendo uma taxa de juros mais alta para ver o que está acontecendo, ver quais são as consequências. Cada aumento percentual desse de tarifa significa, tá, mais preços. É claro que isso não necessariamente ocorre imediatamente, tá? Muitas vezes você tem estoque, você antecipou compra, você faz algum ajuste no curto prazo para não dar um choque de preço muito imediato, mas a tendência é quando há um aumento sistemático de tarifas, é um país que é conectado, que é muito conectado com o exterior, que praticamente a maioria dos países hoje é assim, né? E no caso dos Estados Unidos é bastante, tá? Então, se há um aumento muito grande de tarifas, certamente se impacta em preços, e aí o Banco Central está sendo cauteloso por isso, tá? As reclamações, embora não sejam tão incomuns, são ruins, tá? É ruim ver um executivo criticando a ação do Banco Central, por mais que isso não seja algo tão inédito assim. No Brasil mesmo, a gente vê isso acontecer muito, né? A gente viu acontecer muito aqui no Brasil nos últimos anos, tá? No período recente, o que é ruim. Eu não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é certo, mas é algo ruim, porque mostra ali uma tentativa de minar uma política que está tentando ser cautelosa, cuidadosa para evitar a alta da inflação.
Professor José Ronaldo, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender essa bagunça que está o comércio mundial, efeitos das ameaças de Donald Trump e o que está por trás, talvez, destas críticas ao presidente do Fed, Jerome Powell. Sempre bem-vindo, uma ótima tarde a você. Muito obrigado. Agradecido.